Pois é, meus caros e minhas queridas, é isso mesmo que você leu. Eu acho que os homens são os novos princesos. Antigamente eram homens, hoje são o quê? Alecrins dourados, que nasceram no campo sem ser cultivado. O que está acontecendo hoje aqui, não é mesmo? Mas enfim, o que eu quero falar hoje para vocês, principalmente para você, minha querida solteira, eu vou tentar elaborar uma coisa que volte meu penso, que fica girando por aí, que eu já falei, eu vou tentar condensar tudo nesse vídeo aqui. Por que tá tão difícil se relacionar com o homem? Por que tá tão difícil arrumar com o homem? Não é mesmo? Pá, minha gente, cada vez mais que eu converso com a solteira, o negócio tá complicado. Eu vou tentar explicar para vocês, chamando aí, né, usando esse arquétipo aí do princeso. Porque é isso que acontece, assim, é algo que é a única forma que eu consigo explicar para vocês aqui. Mas vamos lá, tá? Para não ficar só na zoeira do título. Olha, quando a gente pensa em relacionamento, como os relacionamentos começavam, eu acho que antigamente, no meu tempo, o cara faz 40 anos, tem 3 filhos, já fica assim, saudoso. No meu tempo, o que acontece? Homem era homem, mulher era mulher, e tinha muito fácil, era muito óbvio qual era o papel de cada um. A mulher era o quê? Era desejada, que você tinha dificuldade de acessar. Ou seja, você tinha que conversar com ela, você tinha que tentar convencê-la a sair com você, você tinha que pagar vários pedágios emocionais. Isso sempre foi uma cultura muito clássica do date, né, de antigamente, ou seja, o homem ia lá e pagava vários pedágios e galanteava, coisa e tal, bababá, e normalmente não se tocava nem um pouco se tocava no assunto, né, da questão da intercurso sexual. Então sempre tinha que vir com uma capa meio de paixão, tudo mais, assim, esse tipo de coisa. Então se de um lado a mulher se fazia de difícil, fazia todo um jogo, esperava o homem vir até ela, esperava o homem vir galantear, convidava, ela nunca mostrava muito o que ela falava, do outro lado o cara tinha que se esforçar, o cara tinha que se puxar. É um verbo que eu adquiri recentemente, alguém falou isso, eu comecei a adquirir esse verbo. O cara tinha que se puxar mesmo. Tinha que ser criativo, tinha que conversar, tudo mais, blá. O que é bom disso? O que era bom disso? As estruturas eram muito claras, né? E, de certa maneira, aquele respeito que as mulheres costumam exigir hoje em dia, que não tá, a gente vai ver que não tá existindo, ele era meio que culturalmente exigido, tá? Então o cara não podia chegar achando que a mulher era qualquer uma, né? Porém, vamos ser sinceros, antigamente tinha muita falsidade, né? O cara tinha que falar mundos e fundos, quase prometer que vai casar com a mulher para poder sair com ela, e a mulher tinha que fingir que estava ali ainda envolvida com o cara. Então tinha também um negócio meio sacal, assim, sabe? Eu acho que a minha geração as coisas mudaram um pouco, ou seja, as mulheres começaram a falar um pouco mais o que elas achavam, né? Você começava a encontrar pessoas que não estavam nem um pouco interessadas em ter um relacionamento com você, só queriam exatamente assim, sair, curtir, ser legal, né? Não só, né? Não é tão não é tão bipartidário, assim, né? De um lado, tem as pessoas que querem se apaixonar, do outro lado só quer putaria. Não, tinha ali uma zona assim, vamos sair, vamos curtir. Acho que tinha um pouco disso, assim. Mas sempre existiu esse espírito, tá? De que o homem vai até a mulher, né? Até mesmo quando nós vamos ler Teologia do Corpo, sim, nesse vídeo eu vou citar Teologia do Corpo de quem? De quem? Meu querido São João Paulo II, entendeu? É isso, meu padroeiro aqui, não é por nada que meu nome é João Paulo, né? O nome é destino, então tá aí. O que ele falava? O homem, Adão, vai até a mulher e fala, carne da minha carne, sangue do meu sangue. É o homem que vai até a mulher, desde Adão e Eva lá atrás. Então, sempre teve isso. E até alguns vídeos meus aqui eu falo, né? O homem tem que sacrificar pela mulher, o homem que tem que dar segurança emocional para a mulher, esse tipo de coisa. Então eu acredito que essa estrutura ela é muito saudável. Tá? Apesar de todos esses rococós, apesar de todo esse falseamento também, eu acho que ela é muito saudável, tá? Esse homem que vai à frente, esse homem que tudo mais. Mas enfim, eu acho que antigamente era assim, né? Mas não estamos mais em antigamente, né? Não estamos mais lá. Eu não estou falando aqui, nós não estamos mais em 1989, em que você ligava para a menina e marcava para ir no cinema, que tinha que se bobear, conversar com a mãe, com o pai ou com algum irmão, esse tipo de coisa, ela não atender. Né? Não estamos mais nessa época, tá? Nesse saudoso tempo, em que você mandava SMS para a pessoa e contava o número das letras para dar um SMS só e você perder apenas 0,16
reais do seu dinheirinho que você fez no teu pré-pago ali da Nokia, não é mesmo? Não estamos mais naquela época. Hoje estamos numa época muito diferente. O que acontece é que, com o tempo, é claro, que os relacionamentos foram tendo essa possibilidade do relacionamento casual. Então, hoje em dia, é muito comum a gente perceber que entre conhecer e então ter algum relacionamento de sério, existe um abismo. Existe um mar de possibilidades em que você pode se perder facilmente, não é? É muito difícil você conhecer alguém, você, sei lá, sair 1 ou 2 vezes e essa pessoa te pedir namoro. Eu tô falando a mentira? Você escreve aqui embaixo. Você escreve aqui embaixo. Ah, Jota, não é assim, comigo não foi assim. Vamos ver aqui os comentários. Você já passou por isso? Quantas vezes você viu uma pessoa que saiu 2 vezes e pediu namoro? Ah, mas na igreja, cuidado com o lobo em pele de cordeiro, porque na igreja, às vezes, é onde estão os piores, tá bom? Também se você passou, por isso você escreve aqui embaixo. Vamos lá, tá? Quem vê cara, não vê coração, não vê intenção e não sabe onde essa desgraça vai dar. Mas enfim, hoje em dia é muito difícil. Então é muito comum a gente ver pessoas que se conhecem, ficam por um tempo. E quando eu falo ficam por um tempo, você pode estar pensando só que... Ah, né? Primeiro você que tá casado, tipo eu, né? Ah, não, pá, ficam ali, né? 1 mês. 12, 24 meses, que dá quanto? 2 anos. 2 anos, entendeu? Como o quê? Ficante prêmio. Ficante prêmio, que sai no sábado, sai no domingo, comemora aniversário, é isso. Até ganha presente de Natal. De vez em quando tem um story de 2 copinhos de vinho. É, o máximo é isso. 2 anos disso, entendeu? Então o que acontece hoje em dia, é isso. É a percepção que me dá. Entre o conhecer e o ter alguma coisa séria, é um grande labirinto do Minotauro. Jota, o que é labirinto do Minotauro? Procure saber, meu querido. Procure saber, labirinto do Minotauro sem o fio da Ariadne, não é mesmo? Exatamente isso. Mas daí o que acontece? Seguindo aqui, vamos seguir. Vamos perder fiz até. Ah, vocês sabem que quando eu faço listinha a coisa funciona. Mas enfim, com os relacionamentos casuais, o que aconteceu é que se tinha aquela coisa meio, aquele galanteamento, aquela coisa meio assim, vamos fingir que eu tô gostando da menina, a menina finge que tá gostando do cara, só pra às vezes fazer o que queriam fazer, ou se tinha um certo tipo de falsidade, esse tipo de coisa, com os relacionamentos casuais veio algo muito mais sincero. Então a menina pode olhar pro cara e falar, vamos sair, se eu tô afim de ter alguma coisa com o cara, eu tenho, se eu não tô, eu vou lá e falar, cara, não quero mais nada não com você, foi bom que a gente teve, enfim, né? Hoje em dia isso é muito mais aceitável. Porém, ganhou-se em praticidade. Então é aquela coisa assim, dá pra você dar uma enrolada? Dá. Mas hoje em dia prefere-se a praticidade. Vamos pra praticidade. Entende? Ou seja, quando a gente vai muito para a praticidade, a gente perde certos tipos de interações, certos tipos de fases de um relacionamento, certos tipos de camadas de interações que eram importantes para se construir uma intimidade. Eu vou fazer um vídeo sobre intimidade, tá? Tá até aqui, acho que é essa semana. Sobre a inevitabilidade dos vínculos. Me cobrem, se eu não fizer ainda essa semana, vocês vêm aqui e falam, Jota, cadê o vídeo sobre intimidade? Intimidade é uma merda, mas enfim, o que acontece é o quê? Você acabava realmente conhecendo mais a pessoa antes de partir para o que você queria. Então, com a praticidade, todo aquele momento de conhecer, do tempo, da dedicação, da imaginação, entende? Do conhecer a pessoa em outros níveis, esse tipo de coisa, foi sendo reduzido. É bom em certo sentido? Podemos dizer que sim. Porque hoje em dia uma mulher pode sair com o cara, conhecer o cara, bababá, conversar com o cara já de primeiro, o cara já falar o que ele pensa sobre família, sobre intimidade, sobre tudo, e vai falar, cara, não é pra mim, valeu, obrigado, foi. Entende? Porém, não dá tempo de nós, de certa forma, conhecermos de fato as pessoas. Porque não tem mais o flerte, não tem mais o... Entende? A conversa... acaba, não tem como, né? Na praticidade, se a gente pega um relacionamento e bota a praticidade nele, ele rapidamente vai ir para o quê? Para uma questão física, sexual, entende? Então, hoje em dia, o que eu percebo é essa praticidade. Por quê? Porque, né, se quem aí hoje em dia são os adultos, né, são os millennials, tá todo mundo cansado, esgotado, todo mundo tem que pagar boleto, ninguém mais quer perder tempo. É outro vídeo que eu vou fazer. Sobre perder, eu não quero mais perder tempo, todo mundo fala sobre isso, tá? Então, como todo mundo está muito objetivo,
o que nós queremos fazer? Muitas vezes, né, aquela comparação clássica, assim como eu estou com fome, eu quero que a coisa venha rápida na minha mão, o tal do fast food, o que acontece é que a gente também, né, se utiliza aí do fast foda. Desculpa. Veio aqui, a piada passou. A gente acaba tendo essa... Cara, existe essa piada, né? Eu não inventei essa piada, né? Alguém já fez esse... Escreve aqui embaixo, tá? Mas criou-se essa dinâmica do... Aquilo que eu quero fazer para me agradar tem que ser rápido, tem que ser objetivo. Então eu preciso de alguém que se adeque a mim. Se adeque da maneira que eu quero, no meu relacionamento, do jeito que eu quero. Entende? Então, assim como a gente quer sentar e ter todos os filmes na mão ali do celular, né? Eu ia falar no controle. Controle é coisa de velho. Aqui no celular, assim como a gente quer comer o que a gente quiser, a hora que a gente quer, que chegue o mais rápido possível, a gente também quer relacionamentos que sejam confortáveis. Entende? Eu não sei se existe esse termo, mas eu vou usar aqui. Não tem um comfort food? A gente quer o quê? Comfort... como é que eu posso dizer? Como é que eu encontro? Então vou fazer em português, porque o meu inglês aqui fugiu completamente. Entende? Não tem comidas confortáveis? Eu quero encontros confortáveis. Entende? Encontros acessíveis, confortáveis, tranquilos, em que eu vou lá, saio com o cara tem que ser legal, tem que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, porque se não quer, tá fora. Entende? Cancelo, e aí a gente dá um ghost, a gente desaparece e assim por diante. Então o que acontece vamos lá, recapitulando aqui, existia um certo tipo de flerte, de encantamento, um certo tipo de postura que existia antigamente, tá? Foi se perdendo, os relacionamentos foram ficando cada vez mais casuais. Isso não é ruim, o problema é que isso foi dificultando demais até a gente criar uma certa intimidade, e tudo agora é confortável. Eu estou pensando em mim antes de pensar no outro. Porque veja, antigamente a percepção que eu tinha é que quando a gente olhava para o outro e a gente investia no outro, nós estávamos dispostos a ter que engolir às vezes engolir um sapo, se esforçar até conseguir alguma coisa com a menina. Então tinha que valer a pena. Eu lutava por aquilo que valia a pena. Eu lutava para conseguir alguém que eu olhasse e falasse, pô, acho que isso aqui vale a pena. Hoje em dia não precisa mais disso. Hoje em dia eu posso falar, fazendo nada mesmo esse horário aqui, terça-feira, 8 da noite. Bora aí, entende? Vem aqui em casa. Não é mesmo? Enfim, já vamos chegar. Nesse vídeo vamos chegar aos homens sendo princesas. O que acontece então é que nessa praticidade, o que aconteceu foi que as mulheres começaram a aprender a se portar como os homens, a praticidade masculina, por causa de toda uma questão cultural, tá bom? Porque eu não vou aqui ficar analisando isso daí. Por toda uma questão cultural, coisa e tal, beleza, a cultura mudou, então agora as mulheres se portam, né, e vão lá e convidam os caras, e elas também querem, elas também têm o direito de escolher se elas querem ou não querem, não vai ficar lá na janela esperando o cara vir. Então elas começaram a ser também o fator ativo. Então a impressão que me dá, as mulheres assumem um pouco essa postura masculina. E o que acontece com os homens? Eles começam a se colocar numa posição em que não existia, nunca existiu, eu acho, na face da Terra, que é o quê? Eu sou o sujeito que sou procurado. Eu sou procurado. E o que acontece então é que os homens, emocionalmente, alguns começam a reproduzir o comportamento feminino, ou seja, fica cheio de ideia, não sei, não tô legal hoje, não tô bacana, esse tipo de coisa, entende? Mas, em outro aspecto, muitos homens começam a assumir aquela postura feminina de antigamente, que era muito clássica, que é qual? Aquela postura do, não gostei, não tô afim não, hoje não, entende? Por quê? Porque as mulheres ficaram mais práticas. E os homens começaram a ficar o quê? Mais seletivos. Aí os homens viram as novas princesas. Entende? Viram os alecrim. Por quê? Pela óbvia razão de que agora o homem não precisa mais ser aquele que sempre se mostra empenhado, ele não precisa mais isso. Ele não precisa mais usar essa máscara. Ele não precisa mais falar que se quiser vem aqui em casa, se não quiser também que se lasque. O homem não precisa mais fazer isso, porque a nossa cultura hoje em dia não olha isso como algo ruim, entende? Eu acho isso de todo ruim? Não acho de todo ruim, entende? Por quê? Porque se querem sinceridade de um lado, vai ter sinceridade do outro. Não acho de todo ruim, pensando nessas dinâmicas, entende? Né? Mas eu acho que a dinâmica ficou mais paralela. Não tem mais a postura feminina que espera o homem chegar
e a postura masculina que tem que ir até a mulher. Então tem homens que chegam em mulheres e mulheres que chegam em homens. Mas quando a mulher utiliza aquela postura antiga, aquela postura mais clássica do vamos devagar, coisa e tal, ok, a gente tá acostumado com isso daí. E eu acho que essa realmente é a melhor estrutura que existe. Agora, o inverso não tá acostumado. Não tá acostumado. E aí vem a grande dificuldade. Por quê? Porque o homem tem uma mente mais prática. Então o que acontece é o quê? Se o homem, quando se esforça, ele pode muito bem se esforçar e não tem envolvimento nenhum. Quando o homem não se esforça, o envolvimento dele, a possibilidade de envolvimento dele é muito mais baixa. E aí fica isso. É o cara que, não gostei, hoje eu não quero, hoje eu não tô afim, entende? Porque não tem envolvimento nenhum. A sensação que me dá é que o relógio biológico feminino, a questão da maturidade feminina, que é muito mais rápida que do homem, a questão da inevitabilidade, né, como é que eu chamei? A maternidade inevitável, ou seja, a mulher tem que pensar se vai querer ter filho, não vai querer ter filho, tudo mais. Também esse desejo gregário da mulher, né, que é muito mais comum do que o homem, de ter pessoas ao redor, de criar comunidades, esse tipo de coisa, veja, não é criar cidades, não é juntar pessoas, não é construir prédios, a mulher cria lares. Então ela cria a comunidade, a vizinhança, entende? Então quando a gente vê isso na mulher, o que acontece é que no universo em que é exigido dela uma praticidade, ela pode tirar algumas vantagens, porém a longo prazo, muitas vezes ela acaba sofrendo muito mais com essa praticidade. Por quê? Porque ela não está acostumada a fazer o que o homem sempre fez, que é o quê? Insistir, insistir, não dá certo. 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 Mas não está acostumada a isso. Então ela insiste, insiste, não dá certo, fica uma marca nela. A maior parte das vezes fica uma marca na mulher. Porra. E digo mais. O homem, quando insiste com uma mulher e não dá certo, ele muitas vezes tem alguns ganhos secundários. Um ganho sexual, ele, né? Acaba ganhando chamego, às vezes a mulher até fica uma ou duas vezes com o cara, depois descarta, enfim. Isso aí o homem, sabe, tá valendo. Eu acho que a mentalidade masculina tem muito disso, assim, tipo, estamos aqui no zero, alguma coisa, sair no lucro eu saio. A mulher não costuma ter esse tipo de dinâmica. Se ela sai com o cara, se envolve com ele, fica lá 1 mês, 2 meses, tem uma relação lá, né, tem todo lá o envolvimento que ela tem, ela vai acabar tendo mais envolvimento emocional, que é quando eu vou falar do vídeo ali da intimidade, mas o envolvimento sexual faz da mulher se sentir usada, é com muita frequência que a mulher se sente usada, por conta disso. Só que a dinâmica é essa, a dinâmica que se instaurou é essa, porque os homens são as novas princesas, são os princesos, eles decidem quando querem, quando não querem, e tá em falta, já falei isso aqui pra você, tá em falta. De certa maneira, muito disso é gerado por homens que muitas vezes quiseram ser homens bons e tudo mais e aprenderam que não precisavam mais ser esse tipo de homem. Tá? Eu até começo a chover. Sinal divino. Outro vídeo foi trovão, nesse daqui é chuva. Os homens olharam e falaram, não preciso mais fazer aquele papel, não preciso mais sacrificar. Tá mais fácil, entende? Por outro lado, é a lei do mínimo esforço. Pra que eu vou fazer 15 coisas se eu preciso fazer só 2? Preciso fazer só uma hoje em dia. Entende? Então, nesse sentido, deixa eu ver se eu falei tudo. Os homens começam a ficar mais inacessíveis, emocionalmente inacessíveis, tá? Eles não querem mais gostar, eles não precisam mais gostar, falar que ama, eles não precisam. E eles começaram a aprender uma coisa que é real, assim, né? E que eu acho que isso os homens foram captando com o tempo, assim. Se você sai com uma mulher, você tem envolvimento prático com ela, você encontra ela, você elogia ela, você não precisa dar confirmações emocionais pra essa mulher ficar do teu lado. Você não precisa. Você pode ir dando aos poucos. Antigamente parece que o homem entregava tudo, assim, né? De mão beijada. Então a mulher falava, tá bom, gostei do seu dote, né? Não vai pensar besteira, não é? Hoje em dia o cara fala, tem essas duas coisas aqui, vai levar, pegar ou levar. A mulher, tá. Agora a mulher vai dar um passinho e mostra uma terceira. Não, veja só, e fica nisso. O homem sabe fazer essa negociação. A mulher, uma vez que está envolvida, ela não consegue fazer isso. Porque o homem tem um desprendimento emocional maior do que a mulher. Então o homem descobriu que se ele sair com a mulher e ter algum envolvimento com a mulher, ele não precisa prometer uma porra nenhuma. Entende?
Então eles ficam inacessíveis, emocionalmente inacessíveis. Aí o cara fica meio distante, o cara fica meio... Ele não fala muito o que ele sente, entende? E isso, obviamente, vai gerando insegurança, porque já tá difícil encontrar homem, você encontra um homem, o cara tá meio distante, porque você, meu Deus, o que será que eu tô fazendo? Será que é mais um que vão... Lembra que eu falei isso? A mulher faz uma vez, não dá certo, faz a segunda, não dá certo, faz a terceira, não dá certo, ela começa a fritar a cabeça. O homem não, o homem é assim, a vida que segue. Entende? E se os homens ficam mais inacessíveis, as mulheres começam a ficar mais desesperadas. Desesperadas. E quanto mais desespero, mais fácil é encontrar um homem inacessível. Porque quanto mais eu quero um produto e mais eu anuncio que eu quero esse produto, mais os vendedores vão cobrar caro. Vai comprar flor, dia normal, é um valor. Vai dizer que é noiva. Ah, de repente ficou o triplo do valor. Não é mesmo? É esse tipo de coisa. Agora esses dias que eu vi, tinha um cara tinha um cara na praia, no Rio de Janeiro. Obviamente no Rio de Janeiro. Só podia ser, né? Tava lá no Rio de Janeiro e tinha lá um cara vendendo canga, vendendo rede a $200. $200. O cara fala, nossa, achei lindo, coisa e tal, não tem no meu país, $200. Pra você é $200, pro brother ele é noventão. Então, meus caros, o que eu posso dizer aqui para concluir hoje? Assim, certos movimentos emocionais não são frutos apenas de escolhas individuais, entende? É fruto de uma cultura que foi sendo criada. Tá. O que eu acredito é que você, principalmente você mulher, né, já que eu tô falando que os homens viraram as novas princesas, é você captar essa dinâmica que eu falei aqui antes de que essa dinâmica te machuque. Se você quiser ir até o final, vai. Se você quiser correr atrás do princeso com o seu cavalo branco, entende? Com um unicórnio colorido, vai. Fica à vontade, entendeu? O que eu quero falar pra você, assim, o que eu falo aqui sobre ser normal e ter bom senso, aqui ó, sobre ser normal e ter bom senso, o que eu falo aqui é simplesmente para você entender o cenário. Mas se você quiser dobrar a meta, aí vai à vontade. Eu só acho que a chance de você não ser acolhida por um homem bababá de fato é muito difícil, tá? E aí, outra coisa que eu acho que é interessante aqui é você começar a identificar e perceber o quanto essa cultura foi influenciada nos caras que você está conhecendo e começar a perceber que, sim, muitas vezes hoje você vai ter que lidar com esse cenário. Não adianta falar, como eu queria ter nascido lá atrás, bababá, que lá atrás possivelmente você ia ter que casar obrigada com um sujeito que você nem conhecia. Então também vamos levar em consideração, tá? Que também tem outras coisas aqui que você pode realizar na sua vida. Porém, preste atenção nisso, não há mais aquela dinâmica de antigamente. Às vezes você vai ter que fazer alguns movimentos e você tem que saber essa média. Até onde eu quero ir. Entende? Tem gente que fala assim, eu posso escrever, mandar mensagem pro cara, mas estamos em 2025, tem coisa que você pode fazer, né, minha senhora? Ainda mais se perguntar pra mim, né? Vai lá, minha senhora, sei lá, pergunta, e aí, como é que tá, bababá, puxa um assunto, né? Isso não vai inviabilizar nada, entende? Eu não acho que vai inviabilizar. Mas a questão é o quê? Você tem que saber que este é o cenário de hoje em dia. Entende? Não dá pra voltar atrás, não dá pra fazer o anacronismo aqui, entende? Aí outra coisa, você tem que olhar, né? E perceber que possivelmente você vai encontrar caras que vão assumir essa postura. E às vezes é difícil de você saber. Porque até ele conseguir, até vocês se envolverem, até vocês saírem, né, uma, duas vezes, é difícil descobrir. Mas também é difícil o cara descobrir o que você quer dele também. Tem muito homem que tá ressabiado e age desse jeito, porque também já ficou com muita mulher que diz que não quer nada, chega na hora a mulher quer tudo, quer engravidar, quer ter filho, quer casar. E o cara fala, não, minha senhora, calma aí, não, porque a gente tinha alguma coisa, e vira aquela gritaria, vira aquela loucura. Também tem isso. A gente também tem que olhar isso, tá? Mas o que você tem que pensar, assim, não são todos que são psicopatas, não são todos que são manipuladores. Vou ter que fazer um vídeo aqui um dia sobre, olha, a maior parte das pessoas não faz as coisas intencionalmente. Vou falar um dia sobre esse vídeo. Mas enfim, a garganta até seca pra falar desse assunto. A última dica que eu dou, pensando nessa questão cultural, até onde você quer ir, tá? Como lidar com esses novos princesos. O que eu quero te falar aqui? Assista o vídeo que eu vou colocar aqui no final, que é o melhor título que eu já fiz aqui nesse YouTube, que é Como ser solteira com bom senso no mundo sem noção. Assista. Pensando em tudo que eu disse aqui, assista esse vídeo que vai te ajudar, tá? E é claro, obviamente, curta o canal, deixe seu like, tá? Mande pra todo mundo, tenho certeza que tem um monte de gente sofrendo com isso, né? Seus amigos solteiros, tem gente que casou com um princeso desse, tá sofrendo até hoje, entende? Enfim, tem vários tipos de princesa. Tem princesa que até, né, parece
um príncipe vira fera depois, enfim, depois a gente pode falar sobre isso. Então manda esse vídeo para quem você puder. E comenta aqui para mim, você já passou por isso? Já sofreu na mão de princesa? Ou tá sofrendo na mão de princesa? Aquele que é meio Rapunzel, né? Você puxa do bigode dele, vai subindo, quando chega lá em cima, você aproveita de você, então ele de repente, opa, caiu, tchau. Às vezes acontece isso. Escreve aqui pra mim. E é isso, meus caros, é bom senso, normalidade com bom senso, todo dia ao meio-dia tem um vídeo aqui pra você. Não deixe de perder suas atualizações, esteja aqui comigo, no Spotify também eu tô, chego um pouquinho mais atrasado, mas eu chego. É isso, um abraço pra vocês, minhas guerreiras, e um abraço pra vocês, meus princesos. Ah, seus fofos. Um abraço, tchau.